Olá Programaker, seja bem-vindo a mais um vídeo do Inteliologia. Meu nome é Bruno Rodrigues e vamos voltar aos trabalhos, né? Nesse vídeo a gente vai aprender a criar o efeito Scroll Reveal. Para você que não sabe que efeito é esse, se liga só. Eu tô aqui dentro do nosso portfólio personalizado que a gente criou há uns dias atrás aqui no canal, que inclusive se você quiser aprender a criar um portfólio igual esse aqui para chamar de seu, o link para acessar a playlist está aparecendo agora no iCard, para você pegar desde o zero até a gente concluir todo esse portfólio aqui, beleza? Mas enfim, tô aqui dentro do portfólio personalizado e olha só o que vai acontecer quando eu atualizar a página. A princípio tá tudo normal, mas se eu atualizar a página, olha só o efeito que tá aparecendo. Ele meio que tá flutuando, né? Ele tá surgindo. E não apenas isso, ó. Quando eu vou rolando a página, ó, o efeito também vai sendo aplicado em outros elementos, tá vendo? Ó, que surge da direita para a esquerda, a mesma coisa aqui com a seção de portfólio, ó, e também aqui na seção de formulário. E a gente vai aprender a fazer isso daqui utilizando a biblioteca muito boa, que é a biblioteca Scroll Reveal. Então vem comigo que no caminho eu te ensino como aplicar o efeito Scroll Reveal nos seus projetos. Beleza, já estou aqui dentro do meu site, né? É importante que você já tenha um projeto criado, todo estruturado, bonitinho, para aplicar esse efeito, né? O efeito não vai ser aplicado se o seu site ainda não existe. Então você tem que ter aí um site já criado, bonitinho, para aplicar esse efeito, beleza? E aí o que é que a gente precisa fazer agora? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar a biblioteca do Scroll Reveal dentro do nosso projeto. E para a gente conseguir fazer a instalação, a gente precisa acessar esse site, scrollrevealjs.org. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, tá? E antes que você pergunte, ué Bruno, mas a gente não vai fazer do zero? Não, a gente vai usar sim uma biblioteca pronta que já vai entregar tudo pra gente. Porque às vezes, algumas coisas que a gente quer aplicar em nossos projetos, eles são muito grandes, muito trabalhosos de aplicar. Então é melhor a gente adotar uma biblioteca que já entrega tudo de bandeja pra gente e a gente só faz personalizar. Agora, se você quiser criar isso do zero, boa sorte pra você, tá bom? Então, ó, pra gente só ter uma noção de como é que funciona, ó, eu vou aqui rolando a página do Scroll Reveal e olha lá o que, que vai acontecendo, ó. Vai aparecendo os elementos bonitinho, da mesma forma que a gente pode aplicar lá em nosso projeto. Então, pra gente fazer a instalação, olha só o que a gente precisa fazer. A gente vem aqui no menu onde tem Guide, a gente clica aqui, que aí, né, ele vai mostrar a documentação do Scroll Reveal. E o que a gente precisa fazer é copiar esse primeiro código aqui, ó, que a gente chama de CDN, que é a versão recomendada do site Scroll Reveal para instalar em nosso projeto. Então você vai copiar esse primeiro código, dá Ctrl C, vai vir no seu código e aqui em cima no head você vai colar isso que você acabou de copiar. Só toma cuidado para não confundir o head com o header. O header aqui, ó, é o cabeçalho do nosso projeto, né, onde fica o menu. Já o head é onde ficam os metadados do nosso site. Então você tem que colar no head, perto dos metadados. Aí eu vou soltar aqui em qualquer lugar que eu acabei de copiar, ó, e aqui tá bonitinho o script do Scroll Reveal. Com isso aqui feito, a gente já tem a biblioteca instalada em nosso site, porém não está funcionando nada, o site está igual como a gente sempre deixou, né? Então é agora que a mágica vai acontecer. Vamos começar a personalizar e preparar o nosso site para receber o efeito. E bom, depois da instalação da biblioteca, a segunda coisa que eu preciso fazer é esconder os elementos que serão aplicados esse efeito. Bruno, como assim esconder? Bom, a gente vai lá no CSS e vai esconder os elementos que a gente quer aplicar esse efeito Scroll Reveal. E a gente precisa fazer isso para que o efeito funcione de fato. Mas não se preocupe que a gente vai resetar lá no documento de JavaScript. Mas vem aqui comigo para você entender como é que funciona. Eu não quero aplicar esse efeito no head, então eu vou encolher ele aqui para ele não nos atrapalhar. Porém, eu quero aplicar esse efeito a princípio, ó, nesse texto, né, nessa seção de texto aqui, e também nessa foto. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso localizar aqui dentro do HTML aonde é que está a seção do meu texto e aonde está a seção da minha imagem. No caso, a seção do meu texto é esse aqui, ó, txt topo do site. E a seção da minha imagem é img topo do site. Então o que eu vou fazer? Eu vou atribuir uma nova classe para esses elementos aqui. Então eu vou vir aqui onde tem class, vou dar um espaço, né, para afastar desse txt topo do site e vou atribuir uma classe que eu quiser. No caso, eu vou colocar aqui, ó, efeito txt topo, só para eu identificar, beleza? E eu vou fazer a mesma coisa aqui com a classe da imagem. Eu vou vir aqui em mgTopoSite, vou dar espaço, né, para afastar a classe e atribuir uma nova. E vou colocar efeito
img topo. Esse aqui vai ser o nome da minha classe. Só lembrando que você pode dar a classe que você quiser, desde que ela não exista aqui dentro do seu projeto, tá? Porque a gente precisa aplicar um CSS exclusivo para essas classes que a gente acabou de criar aqui. E bom, agora o que eu preciso fazer é copiar essas classes que eu atribuí, vou dar Ctrl C, vou vir aqui no CSS e aqui em qualquer lugar do CSS, né, vou colar mais ou menos aqui embaixo da classe Flex, eu vou chamar essa classe efeito TXT topo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou atribuir um efeito para ele que vai ser de Visibility Hidden. Bruno, o que significa isso? Isso daqui é a visibilidade do nosso elemento. Sempre que eu aplico esse visibility e digo que é hidden, significa que a visibilidade desse elemento será escondido. Ou seja, se eu vir aqui agora no meu site, ó, você pode ver que o texto ele sumiu. O espaço dele ainda está aqui, ó, porque a minha imagem não centralizou. Ele ainda está aqui, ele existe, só que ele está invisível. Então tente sempre utilizar a propriedade visibility hidden. Se você utilizar qualquer outro, como display none, não vai funcionar. Utilize o Visibility Hidden para garantir que vai funcionar tudo certinho. E a mesma coisa eu vou fazer com a minha imagem. Olha só, eu vou vir aqui no index.html, vou copiar efeito img topo, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no meu CSS e aqui onde eu chamei efeito txt topo, vou colocar uma vírgula e chamar uma nova classe. E aí eu vou colar a classe que eu acabei de dar aqui. Aí com isso aqui feito, ó, a minha imagem e o meu texto estão escondidos. O espaço deles ainda permanece aqui, porém eles estão escondidos, beleza? Aí agora que eu já fiz isso, vamos partir para o JavaScript para aplicar o efeito nessas duas e você entender como é que funciona. De volta aqui no meu HTML, eu vou lá no meu head, ok? Com muito cuidado para não confundir head com header. E aqui embaixo onde eu instalei a biblioteca do Scroll Review, eu vou chamar agora um script. Só que esse script vai vir com esse src, porque a gente vai ter que criar um documento de JavaScript, né? Então eu vou chamar esse documento de JavaScript apenas de review, beleza? Review.js. Você pode dar o nome que você quiser para esse documento, desde que tenha esse .js aqui. E como eu quero atrasar o carregamento desse documento JavaScript, eu vou vir fora aqui do src, né? Mas ainda na super tag de abertura do script, e vou colocar defer. Porque quando a gente coloca esse defer aqui, ele meio que atrasa o carregamento desse script para esperar que toda a página carregue e aí não ocorra erro nenhum. Então, com isso aqui feito, eu vou apertar e segurar a tecla Ctrl e vou clicar em cima do meu documento de JavaScript, né, no nome do documento. Ele vai dizer que não existe, mas eu quero criar o arquivo. Aí, maravilha! Com isso aqui feito, a gente já pode começar a aplicar o efeito de Scroll Review dentro do nosso projeto. E você lembra que eu disse que a gente precisa resetar, né, o documento de JavaScript para que ele funcione de fato? Porque a gente aplicou aqui, né, o Visibility Hidden para esses elementos. Porém, quando o efeito for aplicado, eu quero que esse efeito se desfaça. Eu quero que a visibilidade dele volte ao normal. Então, por isso, a gente precisa aplicar um reset aqui no JavaScript. E olha só como é que a gente faz isso. Primeiro eu vou digitar o window, e quando a gente chama o window aqui no JavaScript, a gente está chamando todo o documento do meu site, ok? Todo, 100% a gente vai estar chamando ele aqui através do window. Aí eu vou colocar um ponto e vou dar um nome para o meu efeito. Eu vou chamar de revelar. Aí você coloca o nome que você quiser, desde que não sejam as palavrinhas reservadas do JavaScript. Eu vou colocar em português, porque aí é garantido que não vai usar nenhuma palavra reservada. Aí eu vou colocar o sinal de igual e vou digitar o seguinte, Scroll Review, dessa forma aqui, ó, com S maiúsculo e R maiúsculo, ok? Se tiver alguma diferença aqui, não vai funcionar. Aí eu vou abrir e fechar parênteses e depois vou abrir e fechar as chaves. E aqui dentro eu vou digitar reset, true. Com isso aqui feito, eu já resetei o meu documento lá do meu site, né? Só que se eu voltar aqui, não vai aparecer nada. Porém, a gente vai ter que aplicar o efeito primeiro para que eles possam surgir aqui na nossa tela. Mas você precisa fazer igualzinho a esse daqui, né? Se tiver alguma palavrinha, alguma coisa fora do lugar, não vai funcionar. Então, se não estiver funcionando para você, certifique-se de que você digitou tudo corretamente. E beleza, com isso aqui feito, a gente já pode começar a aplicar os efeitos, né? Primeiro, eu vou querer trabalhar com o topo do meu site, né? Com o texto e com a imagem. Então, eu vou adicionar aqui um comentário e vou chamar essa parte aqui de topo do site. Eu vou dividir em seção para que a gente mantenha o nosso código bem organizado. Então, como é que a gente faz para chamar essa classe aqui? Bom, primeira coisa, eu já vou logo copiar a classe aqui, efeito txt topo, Ctrl C, e aqui no meu arquivo de JavaScript,
eu vou digitar o seguinte. Eu vou digitar o nome que eu dei aqui em cima, que no caso é revelar. Então, ó, revelar.reveal. Dessa forma que eu escrevi aqui, né? Revelar.reveal. Aí eu vou abrir e fechar parênteses e vou colocar aspas simples. E dentro dessas aspas simples, eu vou chamar a classe que eu quero trabalhar. Nesse caso, eu tenho que chamar como eu chamo lá no CSS, né? Ponto e o nome da minha classe, efeito TXT topo site. Aí eu vou sair daqui das aspas simples, ok? Vou até dar zoom aqui para você identificar, ó. Eu tenho aqui as aspas simples e aí eu vou sair dela, mas vou ficar ainda dentro dos parênteses. Vou colocar uma vírgula e vou abrir e fechar chaves. Aí quando eu estiver dentro dessas chaves aqui, ó, com o cursor posicionado dentro das chaves, eu vou apertar Enter, que aí ele vai vir aqui para baixo e a gente consegue manter o nosso código bem organizado. Não é necessário você fazer isso, tá? Não vai mudar nada aí no seu projeto, mas eu quero manter um embaixo do outro para manter o nosso código bem organizado. Inclusive, vou até jogar essas chaves aqui, ó, a abertura das chaves para baixo também, né? Que aí a minha estrutura vai ficar dessa forma aqui. Agora, primeira coisa que eu preciso atribuir aqui, a duração do efeito. Ou seja, quando o efeito começar, quanto tempo vai levar para que ele possa ser concluído, né? Desde o começo até a finalização do efeito. Para eu atribuir uma duração, basta eu chamar aqui, ó, duration, ok? Em inglês, né? Duração em inglês, que é duration. Aí eu vou colocar 2 pontos e vou atribuir o tempo que vai levar multiplicado por 1000. Ou seja, se eu quero que leve 2 segundos, então eu vou colocar aqui 2000. Se eu quero que leve 5 segundos, eu vou colocar 5000. Então eu vou colocar aqui, ó, 2000, porque é o tempo que eu quero que leve para o efeito ser concluído. Aí, além disso, eu vou colocar uma vírgula, vou para a linha de baixo, não é obrigatório ir para a linha de baixo, mas como eu disse, quero manter o meu código bem organizado. Aí agora que eu já tenho a duração, eu quero atribuir a distância com a qual ele vai se deslocar, porque se eu quero que ele venha de baixo para cima, eu tenho que determinar a distância que vai ter de cima para baixo. Então, eu preciso chamar aqui, ó, distance, dessa forma aqui, ó, distance. Que aí eu vou colocar 2 pontos, vou abrir e fechar aspas simples, e aqui dentro das aspas simples eu vou atribuir em pixels a distância que eu quero de cima para baixo. No caso, vou colocar aqui, ó, 90 pixels. Com isso aqui feito, olha só o que é que a gente já tem. Eu vou vir aqui no meu site e olha só que efeito que a gente já pegou aqui no Flagra. Fala sério que isso aqui não é muito da hora. Eu vou só recarregar aqui a página, ó, só para você ver que de fato está funcionando. E a gente pode fazer a mesma coisa para a imagem. Olha só o que eu preciso fazer. Eu só preciso copiar essa estrutura que eu acabei de fazer aqui. Vou dar Ctrl C, vou vir aqui embaixo e dar Ctrl V. Fora aqui das chaves, dos parênteses, ok? Porque cada um aqui pertence a uma única classe. Então se eu quero trabalhar com outra classe, aí eu tenho que montar outra estrutura, beleza? E o que é que eu preciso mudar? Primeiro, eu vou pegar a classe aqui do efeito IMG topo, né? A classe que eu atribuí para a minha imagem. Vou dar Ctrl C, vou vir aqui no arquivo de JavaScript e vou mudar essa classe de efeito TXT topo para efeito IMG topo. Porque aí com isso aqui feito, ó, vou vir aqui na minha página e olha só, o efeito já está acontecendo. Fala sério, se isso aqui não é muito da hora, não é? Se você está gostando desse projeto aqui da forma que está ficando, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Aqui na Inteliologia tem vários vídeos como esse daqui que vão te ajudar a deixar seus projetos mais empiriquitados, deixar muito mais estilosos e com funcionalidades incríveis. Então se você não quer perder nenhum vídeo novo que for sair, né, e também quiser acompanhar o Inteliologia de fato, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que aí você será notificado sempre que sair vídeo novo, beleza? Então vamos dar sequência, porque eu quero mudar algumas coisinhas aqui e você precisa entender como fazer. Bom, se você vir aqui atualizar a página, você pode reparar que o meu texto e a minha imagem estão surgindo juntos. E eu quero que tenha um efeito de que esse texto surja primeiro e depois a imagem venha junto. Então como é que eu faço isso? Trabalhando com o delay. Para eu aplicar um delay aqui na minha imagem, basta eu vir aqui, ó, depois da distância, colocar uma vírgula, só lembrando que cada propriedade dessa daqui, ó, eu tenho que separar por vírgula, beleza? Se você não colocar vírgula, não vai funcionar. Então se eu quero atribuir uma nova propriedade aqui, basta eu colocar vírgula na propriedade anterior, aí eu vou vir aqui para baixo e vou chamar a nova propriedade que eu quero, que no caso é delay. Aí eu vou colocar 2 pontos e assim como duration, aqui no delay eu preciso determinar o tempo que vai levar para que esse efeito comece. Só não confunda duration com delay. A duração, né, o duration, é o tempo que vai levar para o efeito ser concluído, enquanto o delay é o atraso que vai levar para o efeito começar. E no delay aqui, eu quero que leve meio segundo. Então, esse daqui vai começar instantaneamente, né, o efeito do texto,
Ele vai começar instantaneamente assim que a página abrir, porém a minha imagem vai levar meio segundo para o efeito começar. Então aqui no delay eu vou colocar apenas 500, beleza? Não preciso colocar vírgula se eu não vou atribuir uma nova propriedade. Então o último não precisa de vírgula. Então agora se eu venho aqui no meu site, ó, tem aqui o texto e a imagem já surgiu bonitinho. Se eu atualizar a página, ó, o texto vem primeiro e a imagem vem depois. Fala sério, muito da hora isso daqui, né? Então agora que você já entendeu como é que funciona mais ou menos aqui a estrutura das coisas, vamos aplicar aqui um pouco mais rápido, que é pra gente só praticar mesmo. Seguinte, eu vou querer atribuir o mesmo efeito para todos os títulos de todas as seções aqui. Para isso, eu não preciso atribuir uma nova classe para o título, basta pegar a classe que já existe. Vou vir aqui no meu index.html e aqui onde tem a classe título, tá vendo? Aqui a gente tem uma classe especial para ele. Vou chamar aqui a classe título, vou vir aqui no meu arquivo de JavaScript, ou melhor, eu preciso antes esconder no CSS, a gente não pode esquecer disso. Se a gente quer aplicar o efeito para algum elemento aqui do nosso site, a gente precisa esconder aqui dentro do CSS. Então é o seguinte, eu vou vir aqui depois que eu chamei a classe efeito imgtopo, vou colocar uma vírgula e vou chamar a classe do título, beleza? Dessa forma aqui. Aí com isso aqui feito, ó, os títulos já estão escondidos. Com exceção desse daqui, porque não é bem um título, né? É mais uma apresentação. Então eu vou vir aqui no meu arquivo de JavaScript, vou colocar um comentário para dizer que agora os títulos das seções, né? Os títulos das seções. Aí eu vou copiar uma dessas estruturas aqui, ó, bem simples. Vou só copiar, dar um Ctrl C, vir aqui embaixo e dar um Ctrl V. Aí eu vou aplicar as mudanças que eu quero. No caso, o efeito imgtopo, né, que no caso é a classe, eu preciso mudar para colocar... Opa, fiz merda aqui. Eu preciso chamar a classe títulos aqui, né? Ctrl C, vim aqui e chamar a classe títulos aqui dentro. Aí se eu quiser mudar a duração, se eu quiser mudar a distância e o delay, eu posso também. Eu não quero que tenha delay, então vou só apagar. E eu também preciso apagar essa última vírgula aqui, porque a última propriedade não pode ter vírgula. Aí eu vou vir aqui agora dentro do meu site, ó. Aí se eu rolar aqui, ó, o título tá aparecendo, tá vendo? Ó? Meu portfólio e também aqui da seção de formulário. Vamos dar sequência aqui, ó. Para esses daqui, eu quero que um venha atrás do outro. Eu quero que esse surja primeiro, depois esse, depois esse. Como é que eu faço isso? Muito simples. Primeiro, eu vou lá no meu HTML. Aqui na seção de especialidades, eu preciso atribuir uma classe exclusiva para cada um desses daqui. Então aqui onde tem especialidades box, eu vou atribuir uma classe chamada efeito. Opa, tem que ser em letra minúscula. Efeito especialidades 1. Ok? Aí eu vou só copiar essa classe aqui, ó, dar Ctrl C e vou vir aqui na box da especialidade de baixo, né, a segunda especialidade, e vou atribuir essa classe aqui também, só que eu vou mudar de 1 para 2. Só lembrando que as classes têm que ser exclusivas sempre que você quiser um efeito diferente para cada seção. E aqui na terceira box, eu vou vir aqui atribuir a classe e mudar para 3. Tranquilo? Aí agora o que eu preciso fazer? Esconder no meu CSS. Venho aqui no CSS, coloco uma vírgula, chamo a classe que eu quero esconder, no caso especialidades 1, vou colocar outra vírgula e chamar a segunda box e por fim colocar outra vírgula e chamar a classe da terceira box, porque aí todas as três, ó, aqui no meu site serão escondidas. O último passo é vir aqui no JavaScript e chamar, né, o efeito que a gente quer aplicar. No caso, eu vou vir aqui e colocar um comentário para a gente manter o nosso código organizado. Seção de especialidades. Maravilha? Vou copiar uma dessas estruturas aqui e vou colar aqui embaixo. Olha como é simples. Aí a gente vai mudar a classe aqui, né? Obviamente. Eu vou chamar aqui primeiro efeito especialidades 1, dar Ctrl C. E aqui no JavaScript vou dar Ctrl V, efeito especialidades 1. Com isso aqui feito, ó, a primeira box ela já está surgindo, só que eu quero que ela tenha um delay. Então como é que eu faço para mudar o delay? Simples. Aqui no último eu coloco uma vírgula e aí eu só venho aqui e chamo a propriedade delay. E aí eu coloco 2 pontos e determino o tempo que eu quero que atrase a minha animação. Vou colocar aqui 500, né, meio segundo, que é para o meu efeito começar, ó, só meio segundo depois. Vamos ver, ó. Ele já está ali surgindo. Vou atualizar aqui a página, belezinha? Aí eu rolo aqui, ó. Ele já está um pouquinho mais atrasado, tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa para as outras boxes. E aí vai ser muito mais simples, ó. Basta eu vir aqui, Ctrl C nessa estrutura, vim aqui embaixo, Ctrl V. Mudo o número aqui, ó, ao invés de 1 vai ser 2. E aí eu aplico o que eu quero. No caso eu quero aumentar o delay. Agora vai ser 1 segundo
para que esse efeito aqui surja. Então se eu vir aqui, ó, olha aí, surgiu o primeiro, surgiu o segundo. E aí, por último, eu vou só dar um Ctrl C, vir aqui dar um Ctrl V e mudar aqui de especialidades 2 para especialidades 3 e aumentar o delay para 1500. Aí com isso aqui feito, ó, surge o título pam, pam, pam. Olha só que da hora isso, cara. Fala sério se isso aqui já não vale o seu like. Deixa o like aí no vídeo se você estiver gostando, porque agora a gente vai aprender uma última coisinha aqui e aí depois eu vou deixar como desafio para você testar aí na sua casa, beleza? O que eu quero aplicar aqui nessa seção sobre é que ele mude de lado. Eu não quero que ele flutue igual esse título, igual essas seções aqui que vem de baixo para cima. Eu quero que essa imagem aqui venha da esquerda para a direita e o texto venha da direita para a esquerda. Bruno, como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é a documentação do Scroll Review. Vamos voltar lá no site do Scroll Review, porque aqui a gente tem muitas informações relacionadas a essa biblioteca. Só que você precisa vir aqui na seção API. Você clica aqui nessa seção, que aí você vai ter, ó, diversas informações que você pode estar adotando para o seu projeto. Só que o que nos interessa é essa seção aqui, ó, Options Animation, beleza? Aqui você consegue conhecer todas as propriedades possíveis para aplicar aí no projeto que você quer aplicar, né? No caso tem um delay, que a gente já conheceu, né, que é o atraso. É ideal também que você traduza o site, né, para que você tenha uma experiência melhor. Clica com o botão direito se você estiver no Google Chrome e vem aqui em traduzir para o português, que aí ele vai aplicar a tradução no site, né? Traduzir novamente, tentar novamente. No meu caso aqui eu não sei porque não está traduzindo, mas você pode tentar aí na sua casa, beleza? Então aqui, ó, ele mostra como você pode estar utilizando a propriedade delay, tá vendo? Ó, aqui você coloca o nome delay e coloca o número que você quer de atraso, né? Aqui você tem um exemplo, né, chamando a classe e aí aplicando delay de meio segundo. E aí além disso, você também tem a distância, que a gente já conheceu, a distance. Só que o que nos interessa, ó, é esse daqui, cadê? Origin. Esse origin significa origem, ou seja, a direção de onde ele vem, de onde é que ele vai surgir. Nesse caso, a gente trabalha dessa forma aqui, ó. A gente chama a propriedade origin e determina se a gente quer top, right, bottom ou left, né? Top é de cima para baixo, right, direita para esquerda, bottom, de baixo para cima, enquanto left é da esquerda para a direita. Então vamos aplicar isso aqui agora? Vamos fazer esse procedimento aqui de novo. Primeiro no HTML a gente atribui classes exclusivas para cada seção que a gente quer aplicar. No caso aqui da minha imagem, eu vou vir aqui na classe dela, vou dar um espaço e eu vou chamar a classe que eu quero atribuir. No caso, eu quero que seja efeito img sobre. Só um lembrete, essa classe aqui ela não pode existir em nenhum outro lugar do seu documento de HTML, fechou? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com essa div, aqui onde está guardando o meu texto. Vou vir aqui dentro da classe dela, vou dar um espaço e vou chamar efeito txt sobre. Aí com isso aqui feito, a segunda coisa que eu preciso fazer é ir lá no CSS para esconder essas seções. Vou dar um Ctrl C aqui na classe. Vou vir aqui no CSS, né? E aqui depois da última classe que eu chamei, vou colocar uma vírgula e vou chamar a classe que eu quero esconder. No caso, efeito img sobre. Aí eu vou colocar uma vírgula e já vou chamar a outra classe aqui também, que é efeito txt sobre. Vou dar Ctrl C, vou vir aqui no meu CSS e dar Ctrl V. Aí com isso aqui feito, ó, todas as seções aqui, cadê? A seção sobre, ela está totalmente escondida, beleza? Vamos aplicar o efeito para ela agora. Bom, seguinte, aqui no JavaScript você já sabe como trabalhar, né? Coloca um comentário aí primeiro, seção sobre, copia uma dessas estruturas aí, qualquer estrutura que você quiser, vem aqui e cola aqui embaixo. Aí a mudança que você vai fazer é mudar a classe, né? Eu vou vir aqui e vou chamar logo efeito img sobre, Ctrl C, vou vir aqui e dar Ctrl V, aí eu já chamei a classe. Duração, se você quiser mudar a duração você pode. A distância, se você quiser mudar você também pode. O delay eu vou colocar meio segundo, então eu vou colocar aqui só 500, maravilha? E aí com isso aqui feito, você já vê que a minha imagem, ó, ela já tá surgindo aqui igual essa seção aqui de cima, né? Só que eu quero que ela apareça aqui da esquerda para a direita. Como é que eu faço isso? Através da propriedade origin. Então eu vou vir aqui, colocar uma vírgula depois de delay, vir embaixo dele e colocar origin. Dessa forma aqui. Aí eu vou colocar dois pontos, abrir e fechar aspas simples e determinar a direção de onde eu quero que ela surja. No caso eu quero que ela venha da esquerda para a direita. Então aqui em Origin vou colocar Left. Com isso aqui feito, olha lá o que já está acontecendo. Vou vir aqui no meu site e olha só, a minha imagem está surgindo da esquerda para a direita. Muito da hora, né? Vamos aplicar a mesma coisa para o texto, ó. Vou só copiar essa seção, vir aqui e colar aqui embaixo, mudar a classe para efeito txt sobre, Ctrl C.
vou vir aqui e colar aqui novamente, ou seja, só mudei a classe. E aqui o que eu vou mudar é o delay, vou colocar 1000, né, porque aí é 1 segundo de atraso, né, para que o meu efeito aconteça. E aqui em Origin, ao invés de left, eu quero que seja right. É sempre difícil escrever right, né, a gente não sabe se é com TH, se é HT, é sempre confuso. Mas com isso aqui feito, olha só o que é que eu já tenho, ó. No topo do meu site está surgindo o texto e a imagem bonitinho. Em minhas especialidades surgindo um atrás do outro, causando esse efeito muito estiloso. E aqui na seção sobre, ó, tá cada um surgindo de cada lado. Fala sério, muito da hora isso daqui, né? Inclusive, se você quiser diminuir o tempo, ó, eu coloquei aqui 2000, mas vou colocar 1000, só pra gente ver como vem um pouco mais rápido, ó. Ele atualiza, ó, e aí o efeito já acontece um pouco mais rápido. Fala sério, muito massa criar isso daqui, né? Só que agora eu vou deixar um novo desafio para você. Eu quero que você aplique esses efeitos aqui na seção de portfólio. Já te adianto, é igualzinho aqui a seção minhas especialidades, né? Se você quiser que um surja um atrás do outro, né? Surgindo assim, né? Um do lado de um do outro. E também aqui para a seção de formulário. Como é que você pode fazer isso? Eu vou só te mostrar um exemplo de como pode ficar no final. Esse daqui já é o projeto finalizado e olha lá como é que vai ficar, ó. Aqui o tempo ele tá um pouco mais curto, mas você pode personalizar, ó. Aqui é a seção de portfólio, olha como ele está surgindo, e aqui na seção de formulário, ó, olha lá como ele está surgindo. Aí eu quero saber se você consegue criar esse efeito aí também na sua casa sem a ajuda aqui do vídeo. É sério, não é muito difícil, já te adianto que é só você copiar, colar esses scripts aqui, né? Só mudando a classe, mudando algumas propriedades aqui de duração, de distância, de delay e de origem. E se você quiser incrementar ainda mais, vem aqui na documentação do Scroll Review, principalmente aqui em API, e aí você pode vir aqui em Options e Animation. Se você quiser mexer com intervalo, você pode, ó, você clica aqui em intervalo e aprende como aplicar, né? Aqui a gente pode ver que intervalo a gente chama dessa forma e a gente atribui também em milissegundos, né, de 600. Se você quiser também trabalhar com opacity, você pode, basta você ver como trabalhar aqui com ele, né? Aqui sempre tem um exemplo de como você pode trabalhar. Enfim, cara, vem aqui e explora a documentação do Scroll Review para aplicar aí nos seus projetos. Você já sabe como trabalhar com eles aí, né? Que você precisa atribuir uma classe exclusiva, que você precisa esconder essas propriedades aqui no CSS e trabalhar com essas estruturas de JavaScript aqui para que o efeito possa funcionar. Tem muita gente que vem no meu Instagram ou então aqui nos comentários do vídeo dizendo que fez igual ao meu e não está funcionando. Gente, é o seguinte, se o meu aqui tá funcionando e o seu não, significa que você não fez igual. Algum detalhe você errou alguma palavrinha, você errou o posicionamento de alguma coisa, esqueceu uma vírgula, enfim. Aqui na programação, no desenvolvimento web, se você esquece uma única letra, uma vírgula, um ponto fora do lugar, não vai funcionar. Então, por isso, eu peço que você sempre se certifique de que você está digitando tudo corretamente. Você não pode esquecer nada, não pode esquecer um ponto, não pode esquecer uma vírgula. A única coisa que você não precisa fazer igual é colocar assim um embaixo do outro. Se você quiser colocar assim, ó, um do lado do outro, ó, dessa forma aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Se você quiser colocar dessa forma aqui, você pode, desde que as propriedades estejam separadas por vírgula, vai funcionar normalmente, beleza? Então se certifique de que você está fazendo o código igual ao meu, belezinha? Bom, no mais é isso, eu espero que você tenha entendido como é que funciona aqui a biblioteca Scroll Review. A gente está usando a biblioteca que já entregou tudo pronto para a gente, né? Porque se a gente fosse criar isso aqui do zero ia demorar muito e não valeria a pena todo esse trabalho. Porque se você quisesse aplicar essa biblioteca, né, esses efeitos em outro site, você teria que mexer em muita coisa. Então é melhor a gente utilizar uma biblioteca que já está pronta, que é essa biblioteca aqui maravilhosa do Scroll Review. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o like aqui nesse vídeo, belezinha? E também, é claro, compartilhe. Se você quer que outro amigo seu, amiga sua, aprenda esse efeito também, compartilhe com ele e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo e se você tem alguma sugestão do que a gente pode estar trazendo aqui, maravilha? E bom, agora na tela tá aparecendo mais 2 vídeos para você continuar sua maratona aqui no Intelegia, e dentre eles também tem a playlist desse portfólio personalizado que a gente criou há uns tempos atrás aqui no canal. A gente criou todo esse portfólio aqui, cara, do início ao fim, bonitinho, e muita gente tá gostando. Então se você quiser aprender a criar, a playlist tá aí para você, maravilha? No mais é isso, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Falou, Programaker!